É inegável a valorização do Banco do Brasil, que apenas no ano de 2023 conseguiu valorizar 51,17%. E observem, não me refiro aos últimos 12 meses, mas sim de janeiro até novembro deste ano. Sendo que ao longo dessa trajetória, o banco deu várias oportunidades para os investidores que acreditam no modelo de negócios da companhia. Mas mesmo assim, já tem casas de análise informando que o lucro do Banco do Brasil chegou ao seu limite e até mesmo rebaixou a recomendação para o Banco do Brasil. Em contrapartida, a grande mídia está mostrando constantemente que o lucro líquido do Banco do Brasil foi recorde novamente. E há de se lembrar que já tem fato relevante que garante o pagamento de dividendos para os acionistas. Mas afinal, o que todas essas informações significam? Os resultados do Banco do Brasil foram bons ou foram ruins? E quando pode ser o próximo pagamento de dividendos do Banco do Brasil? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que nesse vídeo aqui nós vamos trazer o Fique Preparado do Banco do Brasil com um panorama mesmo do terceiro trimestre deste ano, sendo que esse vídeo aqui vai ser especializado numa avaliação de longo prazo de investimentos. E é claro, vou trazer para vocês também quando será o próximo anúncio de pagamento de dividendos do Banco do Brasil, se as ações do Banco do Brasil, BBAS3, estão em um momento favorável de acordo com a análise técnica, sempre considerando os fundamentos do banco e trazendo alerta aos investidores, além do quadro que vocês já conhecem aqui do canal, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, além das projeções e preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Com certeza eu já vou começar por essa matéria aqui relacionada à análise do Safra. E com isso, vamos entender quais são os argumentos do Safra para justamente a gente ir respondendo ao longo do vídeo. Bom, e o primeiro ponto é uma ponderação que o Safra está fazendo entre o desempenho passado e as perspectivas futuras, porque de acordo com a visão do Safra, após um forte desempenho em 2023, o Banco do Brasil agora enfrenta uma perspectiva de crescimento mais contida, especialmente em comparação com os bancos privados. E toda a análise do Safra é realmente uma análise fria, como toda análise deve ser. Mas primeiramente é importante entender que o Safra está distinguindo os momentos do Banco do Brasil, o que aconteceu até aqui e perspectivas futuras. E quando fala em perspectivas futuras, o Safra já está avaliando resultados de 2024 e 2025. E a avaliação dele é comparando o Banco do Brasil com bancos privados. Afinal de contas, para qualquer investimento que é embasado em fatos e dados, ou seja, sem emoção, é analisado qual é o risco de oportunidade. Para quem nunca ouviu falar disso, é justamente quanto de risco você se expõe para quanto de retorno você pode obter com um determinado investimento. Então, sobre esse aspecto, o relatório do Safra que aponta uma redução do custo de risco com anulação de empréstimos inadimplentes. E aí vocês vão até lembrar que eu trouxe vários vídeos aqui no canal para falar justamente do programa do governo federal chamado Programa Desenrola Brasil. E o Desenrola tem tido realmente grandes resultados aqui com o Banco do Brasil, como eu venho mostrando para vocês ao longo de diversos vídeos aqui no canal. E esse é justamente um dos pontos que o Safra acredita que essa redução dos inadimplentes vai reduzir o custo do risco, mas que por outro lado pode ser seguida por um aumento na originação de crédito não garantido, que é um movimento com potencial tanto de risco quanto de retorno, ou seja, é uma anulação das pontas. Uma outra questão é justamente a comparação com os bancos privados, porque o Banco do Brasil tem sido valorizado nos últimos anos em comparação aos seus pares privados. No entanto, o Safra vê isso como potencial limite, com um crescimento de lucro mais contido e um desconto maior em relação aos bancos privados. Bom, só está difícil de ver esse desconto em relação aos bancos privados, porque, por exemplo, uma referência que é o Banco Santander, grande pagador de dividendos de maneira histórica, com a política de pagamento de dividendos fantástica, ainda assim apresenta um PL de 14,32 e um PVP 6% acima do seu valor patrimonial. Eu considero isso aqui até barato para o Banco Santander e o porte dele e tudo que o banco oferece, embora esteja passando por um momento mais difícil. Ainda assim, a valorização dele é excelente, de 15%, ainda mais com esses últimos rompantes que aconteceram na Bolsa de Valores, com uma acelerada valorização das cotações do banco. Mas como eu disse, é apenas um exemplo, porque ainda vamos ver nesse vídeo os múltiplos do Banco do Brasil. Começar o vídeo já por um alerta, que é justamente esse aqui, e desenrolar a nossa análise para vermos quanto disso aqui faz sentido e repensar ou não repensar a respeito do nosso investimento.
Agora, uma questão de perspectiva, nessa avaliação da decisão do Safra de rebaixar o Banco do Brasil como uma recomendação, ou seja, essa classificação neutra aqui que ele traz na avaliação dele, ou seja, não está recomendando nem compra nem venda, parece ser baseado em uma avaliação conservadora das perspectivas futuras do banco, considerando o ambiente econômico atual e a competição com os bancos privados. No entanto, é preciso lembrar que o Banco do Brasil é muito robusto em termos de crescimentos recentes e a sua capacidade de manter um sólido rendimento de dividendos sugerem que o banco ainda tem um bom espaço para crescimento, tanto nas suas cotações, quanto também no pagamento de dividendos. Tudo isso vamos ver nesse vídeo ainda. Até mesmo porque, apesar do Banco Safra estar considerando realmente indicadores econômicos e de desempenho do Banco do Brasil, mostrando a capacidade de crescimento do banco, quanto que ele ainda pode pagar de dividendos e potencial alta, e até mesmo dizendo qual é o preço-alvo do Banco do Brasil, que na avaliação deles é de R$ 59,00, e só não confunda preço-alvo com preço-teto, porque os assuntos são completamente distintos. Afinal, preço-teto é o valor máximo que você pode pagar em uma ação para receber um determinado percentual de dividendos. E o preço-alvo aqui do Banco Safra é quanto ele acredita que as ações podem vir a valer. Mas apesar de tudo isso, ele está trabalhando com algo intangível, que são os ruídos políticos. Então, ele está tentando precificar algo que não é precificável. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer com a política, nem amanhã, quem dirá em 2024 e 2025. Então, quando eu faço a minha avaliação, eu retiro esse cálculo da equação. A menos, é claro, que tenham realmente fundamentos sólidos. Ou seja, reforma tributária é algo sólido, existe um documento pautado, discutido e que vai para aprovação e potencialmente vai acontecer no ano de 2024. Então, situações como essas precisam entrar no papel sim. Mas agora, algo intangível, na minha opinião, deveria ficar fora de qualquer avaliação. E como ficou então o terceiro trimestre deste ano para o Banco do Brasil? O resultado do lucro líquido do banco não poderia ser melhor. Afinal, o banco cresceu 4,5% na comparação trimestral, ou seja, terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre deste ano, e apesar das adversidades, queda da taxa Selic e muito mais, o banco manteve exatamente o mesmo lucro do trimestre anterior. Então, se isso aqui não é resiliência, vai ser difícil de encontrar. E no acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2023, o banco atingiu 26,1 bilhões de reais de lucro líquido, crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. E a carteira de crédito de um banco grande como o Banco do Brasil, para quem acha que parou e ficou estagnada, vem o banco e mostra um crescimento de 10% em relação a setembro de 2022, com o fechamento de setembro deste ano, atingindo 1 trilhão e 66 bilhões de reais, ou seja, crescimento de 2% em relação ao trimestre anterior e 10% em relação a setembro de 2022. E ainda por cima trazendo crescimento em todos os tempos gráficos para todos os segmentos, exceto grandes empresas, que registrou uma queda de 5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo trimestre deste ano. Todos os outros, crescimento em todos os tempos gráficos para micro, pequenas e médias empresas, governo, pessoa física e agronegócio. Ok, e em relação à PCLD ampliada, que basicamente o que estamos vendo aqui é o risco de crédito do Banco do Brasil. E quando a gente fala risco de crédito, é a possibilidade real do banco tomar um calote, que trazendo em miúdos é a provisão para crédito de liquidação duvidosa. E nesse sentido, o crédito continua se deteriorando. Aqui a visão não é boa, mas o Banco do Brasil, no guidance dele desde o início do ano de 2023, ele já tinha avisado para o mercado que iria ser pior do que 2022. E é exatamente o que está acontecendo. Bem, atingiu então 7,5 bilhões de reais no terceiro trimestre, aumento de 4,7%, e só lembrando que esse aumento aqui não é bom. Como eu disse, é a chance do banco tomar calote mesmo. E o acumulado em relação aos 9 primeiros meses deste ano, com o do ano passado, foi de 101,2%, ou seja, mais do que dobrou, e fica fácil de ver, com 10,2 bilhões e agora 20,5 bilhões de reais. Essa seção aqui é muito técnica e por isso que eu não vou mencioná-la, mas é importante entender que este aqui é o tamanho do risco do Banco do Brasil. Tá, mas qual é a qualidade desse crédito? Vimos em números absolutos, mas temos aqui um percentual que diz qual é o impacto do crédito ruim do Banco do Brasil. Então aqui são os inadimplentes com mais de 90 dias de atraso, onde o Banco do Brasil está com 2,81%, ao passo que o Sistema Financeiro Nacional está com 3,5%. Então, tudo bem. Vimos que a carteira de crédito do banco tem lá aquele crédito duvidoso, né, que é o PCLD. Mas em contrapartida, o banco está com uma qualidade de crédito melhor do que o próprio Sistema Financeiro Nacional. A única ressalva que eu faço a respeito da análise desse gráfico aqui é que o Sistema Financeiro Nacional tem melhorado
ao passo que o Banco do Brasil apenas reduziu a velocidade de crescimento desse crédito ruim, saindo de 2,73% para 2,81%. E agora, a respeito da margem financeira bruta do banco, a margem do Banco do Brasil está girando em torno de 30,4%, isso na comparação do acumulado. E na comparação do trimestral, crescimento de 3,5% quando comparado com o segundo trimestre e 21,1% quando comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Sem falar que as receitas de prestação de serviço subiram 5% no acumulado, mas as despesas também ampliaram, e mais do que o crescimento das receitas. Cresceram 8%. Então, só para lembrar, índice de eficiência, quanto menor, melhor. Pode dar a impressão de que quanto maior é melhor, mas a verdade é que é o contrário. Afinal, o índice de eficiência, também conhecido como razão de eficiência, ele é um indicador financeiro usado para avaliar a eficiência operacional de uma empresa. Então ele se torna ainda mais especial para ser considerado no setor bancário. E é por isso que eu estou dando ênfase para esse indicador aqui. Até porque, se for comparar com os bancos do setor privado, como citou o Safra, é importante ter isso em mente. E ele é calculado como uma razão entre as despesas operacionais e a receita líquida. E o objetivo aqui acaba ficando muito claro, é de medir quanto que a empresa está gastando para gerar cada unidade de receita. Então, basta dividir as despesas operacionais pela receita líquida e multiplicar por 100. Até porque, se observarmos aqui as ações BBAS3, a valorização dos últimos 12 meses impressiona, praticamente 55%, nessa cotação de R$ 50,28, mesmo com a recente queda depois da famigerada publicação do Banco Safra. E essa foi uma das razões que eu comecei o vídeo justamente fazendo uma análise em cima do relatório do Banco Safra a respeito do Banco do Brasil. Porque assim gera uma linha de base para comparar os resultados do banco com alguma coisa. E essa alguma coisa é a visão especializada, é claro, do Banco Safra. Mas observem, o PL do banco é de 4,33 e não tem banco mais barato do que o Banco do Brasil, com essa capacidade de geração de lucros, recordes e mais recordes de lucratividade, e ainda que o banco venha a reduzir um pouco a sua lucratividade, ou seja, deixar de crescer nesse ritmo, ainda assim, observem, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, continua mostrando que o banco está muito descontado em relação aos seus pares. E essa não é a minha opinião, afinal de contas, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Minha fala é baseada simplesmente analisando os outros bancos, inclusive os bancos privados, como o próprio Banco Safra mencionou. Lembrando ainda que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que o Banco do Brasil proporciona para os seus acionistas. E ainda por cima um PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, não deixando dúvidas. O banco está 13% abaixo do que ele vale no papel, e ainda por cima com um dividend yield de 9,09%. E até se fizermos uma análise mais rápida, apenas comparando os indicadores com os grandes bancos, ou seja, comparando realmente os gigantes de mercado, sem colocar os pequenos bancos, porque é óbvio que podem existir oportunidades nas small caps. E aí é outra história, é um banco em crescimento, com outra abrangência de clientes e um cenário muito diferente. Então por isso que a gente precisa comparar o que é comparável. Bem, mas dito isso, vemos aqui que o PL do Banco do Brasil é o mais descontado disparado de todos os grandes bancos. É claro que o Banco Santander já teve indicadores muito melhores e o Banco Bradesco também. Basta assistir os vídeos que eu trouxe aqui no canal a respeito do calote da Americanas e vários outros problemas que aconteceram no decorrer do final do quarto trimestre de 2022 para cá. Então, ressalva mencionada, também, se compararmos o PVP, o Banco do Brasil é o mais descontado também em relação ao seu valor patrimonial. Mas em suma, o Banco do Brasil está ligeiramente mais barato do que o Banco Bradesco. E ainda por cima, é o banco que mais paga dividendos, mesmo com toda a valorização das cotações que nem está aparecendo aqui. E o Banco do Brasil, aqui com as ações BBAS3, na periodicidade diária, continua com sua tendência de alta. É claro, teve uma correção, mas somente depois desse forte movimento de alta que aconteceu com as cotações. E agora, superou novamente o topo anterior e segue uma tendência de alta, continuando fundos e topos ascendentes, como é caracterizado realmente a tendência de alta. Então, o ponto de resistência mais relevante nesse momento para o Banco do Brasil vai ficar realmente nos R$ 50,76, que inclusive, se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, vai ficar ainda mais fácil de ver essa região aqui, tracejada até essa região dos R$ 50,25, que é justamente a região em que os preços estão com mais dificuldade de vencer nesse momento.
E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora, para ajudar a nossa comunidade, que eu trago o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações BBAS3 estão caras ou baratas em relação ao preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. Basicamente, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, muito fácil de perceber que o LPA vem crescendo de maneira galopante desde o ano de 2020, ainda mais com as ações do agronegócio que o banco vem empreendendo no mercado, em que o banco vem focando no mercado. E é claro, as cotações vêm acompanhando o lucro. Afinal, todo mundo quer um pouco desse lucro aqui. Mas também é fácil de perceber. O LPA não está crescendo na mesma velocidade nesses últimos trimestres do que veio crescendo em 2020, 2021 e 2022. Na verdade, eu até diria que o auge foi no ano de 2022, o ritmo de crescimento, até porque foi quando a carteira do agronegócio do Banco do Brasil realmente disparou. Mas ainda assim, existe sim uma discrepância favorável para o investidor nesse momento de acordo com esse indicador, indicando que o banco está descontado em relação aos seus preços e a sua capacidade de geração de lucros de acordo com o LPA. E agora sobre as projeções. Aqui eu já aviso para vocês que eu não fiz nenhuma revisão em relação às projeções do ativo virtual para o Banco do Brasil. Eu até acredito que possa vir ligeiramente acima desses 33,7 bilhões de reais, mas aí é melhor guardar uma surpresa boa do que tentar forçar muito a respeito desse lucro aqui. Bem, mas então, lucro projetado de 33,7 bilhões de reais e um payout de 40%. Esse payout, vale lembrar, que ele já está comprometido pelo Banco do Brasil e eu já vou mostrar isso para vocês quando a gente for falar dos dividendos. Mas alcançando isso, o Banco do Brasil vai ter um DPA de R$ 4,70, indo para a nossa pirâmide a 4% de dividend yield anual. O preço teto vai ser de R$ 117,61, 6%, R$ 78,41, mas se você esperar 8% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar na ação para receber esse percentual em dividendos será de R$ 58,80, de acordo com essas projeções. E se você esperar 10%, o valor máximo é de R$ 47,04. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 9,36%, com uma margem de segurança de 8% e de 16,95%. Sendo que nesse vídeo eu estou utilizando as cotações de R$ 50,28 para fazer esses cálculos aqui. E é claro, para responder quando que vai ser o próximo pagamento de dividendos do Banco do Brasil, eu preciso trazer o fato relevante que foi publicado no início do ano, até porque as pessoas esquecem mesmo. Esse documento foi publicado no dia 19 de janeiro de 2023 e aqui o banco aprovou o payout de 40%. Foi por isso que eu utilizei nas projeções do ativo virtual. Mas ele também definiu já o cronograma de pagamento de dividendos, tanto os antecipados como também os complementares. A data que esse documento foi publicado, inclusive elogiei bastante a gestão do banco. Mas o banco já determina data de anúncio para os antecipados, dia 24 de novembro de 2023, com data com para o dia 11 de dezembro de 2023. E a data do pagamento ainda para esse ano, de 28 de 12 de 2023. Mas não acaba aí não. O banco ainda vai fazer outro anúncio, ou seja, dos complementares. Só que esse vai acontecer em fevereiro de 2024, aqui no dia 8, com data com para o dia 21 de fevereiro e data de pagamento ainda para o mesmo mês, dia 29 de fevereiro de 2024. Todos esses pagamentos referentes ao exercício social do ano de 2023 e ainda mais com toda essa lucratividade que o banco tem trazido para os acionistas. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito do Banco do Brasil. Concordam com o Safra? Acham realmente que o momento político do Brasil vai interferir tanto assim nos resultados do banco? Comentem, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.